Salve meus alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula, você que está estudando para a Polícia Militar do Pará. Hoje a gente vai trazer, pessoal, a Lei Complementar número 53 de 7 de fevereiro de 2006, lei extremamente importante, né? Ela está na parte aí, pessoal, de legislação institucional de vocês, né? São cobradas aí diversas leis institucionais, estatuto, código de ética, lei de promoção de praça, né? E uma dessas leis aí que está no edital de vocês é justamente a Lei Complementar 53, de 7 de fevereiro de 2006, que ela vai dispor, pessoal, sobre a organização básica e vai fixar o efetivo da Polícia Militar do Pará e outras providências, tá bom? É uma lei muito complexa essa lei, por isso que eu decidi trazer para vocês. Quando cai, é cobrado mesmo pesado. Já assisti várias aulas no YouTube para ver como é que o pessoal está dando ela. E assim, pessoal, são poucos professores que vão dominar, né? Poucos professores. E o professor de vocês já tem experiência com essa lei, porque eu já dei ela para vários concursos, porque todo estado tem a sua lei de organização, de estruturação, tá bom, pessoal? Tudo é derivado do Exército. Essa lei, eu dei ela na PMRN. Claro que a PMRN ela tem a própria estrutura dela, mas todas têm a mesma essência. Tudo vem do Exército Brasileiro, né? Então o professor já tem uma base top para vocês, porque eu entendo toda essa estruturação. Então olha aqui, pessoal, como é cobrado. Olha a questão que a gente vai resolver hoje. Possivelmente você não vai entender nada, mas eu vou explicar antes de resolver. Olha aqui, ó. Em consonância com o previsto na Lei Complementar 53 de 2006, que trata a organização básica e fixa o efetivo da Polícia Militar, assinala a alternativa correta, ó, prova da PM-PAU. Aspirante, né? A prova de aspirante 2021. Olha aqui, pessoal. Ó. Os órgãos de direção são unidades operacionais de polícia ostensiva consideradas a atividade fim da corporação. Vamos para a próxima. A criação, a denominação, a localização, a circunscrição, a transformação, a extinção e a estruturação dos órgãos de direção e execução são de competência do governador do estado, mediante decreto e por proposta do comandante-geral. Aí tem mais, ó, o alto comando da Polícia Militar é um órgão singular, equiparado a secretários de Estado. A Academia da Polícia Militar é vinculada ao Departamento Geral de Educação e Cultura, responsável apenas pela realização de cursos de formação, sem competência para o desenvolvimento de altos estudos e pesquisa científica de segurança, em que PES não tem exclusividade, o oficial da Polícia Militar pode investigar as infrações penais militares. Então o aluno vê uma questão dessa, para ele é a coisa mais difícil do planeta, né? Mas na verdade não é. O que acontece, pessoal, é que poucos professores conseguem passar essa lei com a didática correta. Então eu trouxe um resumão dessa lei para vocês, tá bom? Eu trouxe um resumão. Depois que eu ensinar para vocês, a gente vai voltar para as questões e vocês vão ver que tá fácil, tá bom? É fácil demais. Então vamos lá, pessoal, vamos comigo. Eu não vou acelerar muito, é uma aula que não dá para acelerar. Por quê? Porque eu vou te dar uma visão ampla dessa lei. Eu vou te passar a visão de uma forma que a lei vai ficar tão fácil para você que qualquer questão que cair você já vai ter uma noção. Mesmo que você não tenha lido, você vai conseguir acertar. Eu vou dar uma visão panorâmica aqui de como é que funciona o negócio e para você vai ficar simples demais, tá bom? Só dando início aqui eu já fiz um resumo para vocês, tá bom? Então de antemão, pessoal, eu queria pedir que vocês seguissem o Instagram do professor, tá bom? É @carreiras policiais objetivo. Vou deixar até na descrição do vídeo. Vocês têm que seguir esse Instagram. Por quê, pessoal? Vou postar diversas questões gratuitas. Vou postar diversas dicas. Eu vou postar muita coisa interessante. Então siga. Eu vou fazer aulas ao vivo. Vou fazer eventos ao vivo. Tudo vai ser postado no meu Instagram. Então você vai fazer PM Pará? Não deixe de seguir. Carreiras Policiais Objetivo. Tá bom? Tá com preguiça de digitar? Vou deixar o link na descrição do vídeo, já vai direto, tá bom? E eu montei um grupo de estudo também, só que é só para as pessoas que estão focadas, que realmente quer estudar. Não pode falar nada que não seja relacionado ao concurso. Então, se você quiser entrar no meu grupo, na descrição do vídeo já tem um link também aí embaixo que você já vai direto lá para o nosso grupo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, ó. A Polícia Militar do Pará, vocês já devem ter visto comigo no estatuto. Tem um aulão aí sobre o estatuto também, se você não viu, você pode ver. Ela é uma instituição permanente, tá bom? Força Auxiliar e Reserva do Exército. Cuidado, pessoal. Não é reserva das Forças Armadas, como eu já vi cobrando, é reserva do Exército. Forças Armadas eu tenho Marinha, Exército e Aeronáutica. Organizado com o quê? Com base na hierarquia e na disciplina. São os nossos pilares institucionais. A polícia se baseia na hierarquia e na disciplina. Né? Hierarquia, ordenação,
progressiva, né, de autoridade que se faz por posse e graduação. E a disciplina é você obedecer os regulamentos, as ordens e etc. E é subordinada a quem? Ao governador do estado, pessoal. O governador do estado é o chefe supremo, tá bom? Cabendo no que, polícia ostensiva, que é a atividade fim, né, e a preservação da ordem pública, atividade fim da corporação, para a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Beleza? E, pessoal, a Polícia Militar do Pará, ela compõe o que? O Sistema de Segurança Pública do Estado. É vinculada à Secretaria Especial do Estado de Defesa Social, né, nos termos da legislação estadual em vigor, e atua de forma integrada com os demais órgãos de defesa social do Estado, em parceria com os demais órgãos públicos, privados e a comunidade, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. E a PM Pará é órgão da administração direta do Estado. Ele vai botar aqui a administração indireta, vocês vão ver. É a administração direta, com dotação orçamentária própria, autonomia administrativa e funcional. Beleza, essa é uma introdução. Então, pessoal, essa lei eu peguei do site, né, da PM Pará. Eu espero que ela esteja atualizada. Se não tiver atualizada, eu vou passando nas próximas aulas, mas eu acredito que esteja, tá bom? Lá no site já aparece com as atualizações, beleza? Qualquer atualização a mais que tiver, que o professor observar, eu vou passando para vocês sem nenhum problema, tá bom? Podem ficar tranquilos, show? Então, senhores, a estruturação, a forma que é estruturada a Polícia Militar é o que costuma ser cobrado geralmente pelas bancas. Então ela quer saber se o aluno ele tem conhecimento realmente de como é organizado a polícia, né? Se ele realmente entende como é toda a logística, todo o funcionamento. Eu vou explicar para vocês, pessoal. Nós temos aqui, pessoal, a parte do artigo 5º que ele vem falar sobre isso, sobre o quê? Sobre a organização básica da Polícia Militar, tá bom? E ele vem falar a estrutura. Isso daqui você tem que prestar atenção, é isso aqui que a banca gosta de cobrar. Ela quer saber se você conhece, se você tem conhecimento da estrutura, de como se divide a Polícia Militar do Pará. E ela se divide em órgãos, pessoal. Nós temos órgãos de direção, nós temos os órgãos de apoio e nós temos os órgãos de execução. Isso daqui você tem que aceitar, tem que estar na sua cabeça. Então eu tenho órgãos de direção, órgãos de apoio e órgãos de execução. Se perguntar, professor, como que se divide, né? Órgãos de direção, órgãos de apoio e órgãos de execução. Até o momento parece muito simples, pessoal, mas infelizmente não é. Por quê? Porque quando você for estudar, por exemplo, como é que é estruturado os órgãos de direção, você vai ver que tem diversos departamentos que vão fazer parte desses órgãos de direção, tá bom? São diversos mesmo. E você vai estudar a mesma coisa, órgãos de apoio e órgãos de execução, tá bom? Então lembra, pessoal, nós temos os órgãos de direção, órgãos de apoio e órgão de execução. Aí, para complicar mais ainda, né? Essa foi uma das estruturas mais complicadas que eu já vi. Os órgãos de direção, pessoal, eles vão se subdividir em órgãos de direção geral, órgão de direção intermediária e setorial. Então é mais ou menos assim, órgão de direção, eu tenho órgão de direção geral, órgão de direção geral, órgão de direção intermediária, e órgão de direção setorial. Beleza? Ainda tem essa divisão para completar. E vem depois, órgão de apoio e órgão de execução. Professor, que nó. Eu preciso de um resumo, professor. A minha prova já é em dezembro. Eu não tenho como ver tudo isso de forma tão abrangente. Calma, pessoal. Eu já deixei resumido para vocês, tá bom? Então vamos lá. Professor, que porra de garrancha é essa que o senhor fez? Calma. Tá feio. Eu fiz na pressa um pouquinho mais. Você vai passar em branco para o seu caderninho bem bonitinho. Você não vai fazer com essa letra ridícula do professor. Mas aqui eu trouxe um resumão, eu trouxe uma estrutura aqui, que isso aqui não era nem para o professor dar de graça, era para dar só para os meus alunos do curso. O professor tem um curso para PM Pará também de legislação, tá bom? Se você quiser adquirir também, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então eu deixei, pessoal, a visão panorâmica da estrutura. Eu fiz um trabalho para vocês que vocês demorariam dias, talvez semanas, né, para poder fazer. Eu resumi como que funciona toda essa estruturação, tá bom? Então vamos lá, pessoal, já fiz a divisão. Como é que se estrutura a PM Pará, pessoal? Nós temos órgãos de quê? De direção, apoio e execução. Mais uma vez, eu tenho órgãos de direção, órgãos de apoio e órgão de execução. Os órgãos de direção, como nós vimos, pessoal, eles vão se dividir. Eu vou ter órgão de direção geral,
órgãos de direção intermediários e órgãos de direção setorial, tá bom? Essa divisão você já entendeu. Os órgãos de direção geral, pessoal, ó, geral, ele vai ser responsável pelo comando. Eu vou até mudar aqui, ó. Ele vai ser responsável, pessoal, ó. Vamos colocar aqui, ó. Não, deixa assim mesmo, né? Deixa na tinta mesmo, beleza. Eles são responsáveis pelo quê? Pelo comando, pela gestão, pelo planejamento estratégico e a correção da Polícia Militar do Pará. Então, o órgão de direção geral é como se ele estivesse acima lá na hierarquia, ele é o que manda em tudo, né? Ele que vai comandar, ele que vai gerenciar, ele que vai o que? Planejar. Então, basicamente, o órgão de direção geral é o comando geral da Polícia Militar, pessoal. Ele é o órgão de direção geral. Então, ele vai realizar o comando, a gestão, o planejamento estratégico, a correção. Então, ele vai visar ali, pessoal, justamente a organização e o emprego da corporação no cumprimento de suas missões, né? E ele vai mandar diretrizes para os demais órgãos, tanto o órgão de direção intermediária, setorial, os órgãos de apoio e os órgãos de execução. Ele vai supervisionar os demais órgãos também, tá bom, pessoal? Ele vai supervisionar os que estiverem abaixo dele, que é a direção intermediária, direção setorial, apoio e execução, beleza? Já os órgãos de direção intermediária, pessoal, os órgãos de direção intermediária são o que? São os comandos operacionais, tá bom? São os comandos operacionais, tá bom? Os órgãos intermediários são os comandos operacionais intermediários. O nome já ajuda, né, pessoal? Então lembra, os órgãos de direção intermediários são os comandos operacionais intermediários, tá bom? Eles vão ficar responsáveis pela direção, pelo controle e o planejamento operacional das atividades de polícia ostensiva. Um exemplo de órgão de direção intermediária, o CPC, o CPE. O que significa, professor? CPC, Comando de Policiamento da Capital. CPE, Comando de Policiamento Especializado, que você vai ter as polícias especializadas, né? Então, são órgãos de direção intermediária, tá bom? São os comandos operacionais intermediários, que vão ficar responsáveis pela direção, controle e planejamento operacional das atividades de polícia ostensiva. Por exemplo, Comando de Policiamento da Capital, Comando de Policiamento Especializado. E nós temos, pessoal, os órgãos de direção setorial, pessoal, setorial. Quem são esses órgãos de direção setorial? São as diretorias e o Corpo Militar de Saúde, tá bom? Por exemplo, nós temos a DAO, que é a Diretoria de Apoio Logístico, tá bom? Vai ficar responsável pela logística. Diretoria de Finanças, né? Que é claro, vai ficar responsável pela parte financeira, né? Da PM Pará. Nós temos a Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, dentre outros, tá bom? Então, esses são os órgãos de direção setorial. Professor, a banca vai cobrar de que forma? Vocês vão já ver, ele só vai querer que você entenda a diferença. O que é que fica responsável o órgão de direção geral? Opa, ele vai comandar, ele vai gerir, ele vai planejar, né? Opa, o que é que faz o órgão de direção intermediário? Quem são os órgãos de direção intermediário? São os comandos operacionais intermediários. Eles vão dirigir, controlar, planejar as atividades de polícia ostensiva, beleza? Beleza, então finalizamos aqui os órgãos de direção. Então lembra, órgão de direção, eu tenho órgão de direção geral, intermediária e setorial. Até aí tá beleza. Aí nós vamos para os demais, que é o mais fácil, pessoal. O mais difícil é o órgão de direção. Os demais, órgãos de apoio, pessoal. Eu quero que você bote na sua cabeça. Órgão de apoio é responsável pela atividade meio. E órgão de execução é responsável pela atividade fim. Lembra, órgão de apoio, atividade meio. Órgão de execução, atividade fim. Ou seja, pessoal, os órgãos de apoio, como eles são responsáveis pela atividade meio, o que seria a atividade meio, professor? É como se fosse uma atividade administrativa. A atividade fim da Polícia Militar é o quê? Preservação da ordem pública, né? Aqui, pessoal, a atividade meio, ela vai buscar atender o quê? As necessidades de pessoal, de logística, de educação, de cultura e de informática, tá bom? Então, dentre outros, tá bom? Então, esses são os órgãos de apoio. Eles prestam atividade meio, ou seja, eles vão atender às necessidades de pessoal, de logística, de informática. Então,
Quem é que vai ficar responsável por toda a parte de informática, dos computadores, né, ali da Polícia Militar do Pará? Opa, o órgão de apoio que presta atividade e-mail. Um exemplo, ó, deixei o exemplo. Ó. Nós temos o Centro de Informática e Telecomunicações. Ó. Ele é responsável pelo quê? Ó? Pela execução das ações referentes à tecnologia de informação. Tá bom? Então vai trabalhar ali com a parte ali dos computadores, por exemplo, tá bom? Da corporação e etc. Já os órgãos de execução, pessoal, é o que? É a atividade fim, pessoal. E qual é a atividade fim da corporação? Eu mostrei para vocês, ó. Qual é a atividade fim da corporação, senhores? Ó, vamos voltar. Ó. A atividade fim da corporação é o que? Ó? Polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Logo, pessoal, o que é que vai fazer os órgãos de execução? Polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Simples assim, tá bom? Então vamos passar lá, ó, vamos voltar. Então, pessoal, ó, você vê que é garranchado, que o negócio é feio, mas você entende, ó. Então, o órgão de execução, ele fica responsável pelo quê? Pela atividade fim. Então, quem são, como é estruturado os órgãos de execução? Nós temos, pessoal, justamente, ó, as unidades operacionais de polícia ostensiva, tá bom? Então, os órgãos de execução que prestam atividade fim, eles são as unidades operacionais de polícia ostensiva. Então, nós temos os batalhões, nós temos os regimentos, nós temos os grupamentos aéreos, as companhias independentes, tá bom? E lembrando, pessoal, ó, os órgãos de execução, eles são subordinados aos órgãos de direção intermediária. Tá aqui, pessoal, ó. Órgão de direção intermediária, ó, eles são subordinados a esse rapazinho aqui. Então, por exemplo, ó, eu tenho o CPC, ó, que faz parte dos órgãos de direção intermediária, ou seja, Comando de Policiamento da Capital. E eu tenho aqui um batalhão, vou botar aqui, por exemplo, o 16º Batalhão. Ó. Então, ó, o CPC, ele pode mandar determinações para o comandante do 16º. Então, vamos fazer uma operação, né? O 16º, vamos supor que ele é na área da capital. Vamos fazer determinada operação. O 16º vai ser empregado de tal forma. Então, a ordem vem daqui do CPC, que é o de direção intermediária, e vem bater aqui no batalhão. Ó. O batalhão vai ter que cumprir essa determinação que veio lá do órgão de direção intermediária. Por isso que eles são, ó, subordinados aos órgãos de direção intermediária. Beleza? Porque justamente os órgãos de direção intermediária é que são responsáveis pela direção, pelo controle e o planejamento operacional das atividades de polícia ostensiva, né? Ou seja, são os comandos operacionais intermediários. Show? Então essa, pessoal, é uma vista panorâmica. Se você tiver pegado a ideia aqui, se você tiver entendido como que funciona, vai ficar fácil, cara. Tu vai matar qualquer tipo de questão. Vai ficar tranquilo, beleza? Vai ficar tranquilo. E aí a gente pode até resolver uma questão já. Vamos lá, vamos tentar resolver uma questãozinha, né? Vamos tentar resolver uma questão. Vamos pra cá, né? Pra primeiro, eu acho que dá pra resolver. Ah, pessoal, inclusive, ó, essa parte da estrutura ela é um pouco grande, tá bom? Eu tô dando uma visão panorâmica, tem alguns detalhes. Então, o professor lançou para vocês uma apostila de resolução de questões comentadas de toda a legislação institucional, inclusive a lei da estrutura, né? Que a gente está estudando, que é a lei da organização básica e do efetivo, certo? Vai ser em torno de 150 questões comentadas, tá bom? Ou seja, toda a lei que nós estamos estudando, que é a Lei Complementar 53, vai ter ela em forma de questões. Qual é a melhor forma de aprender? Questões, você tá vendo a teoria, quando você for para as questões, você vai matar qualquer questão que vier dela. E se vier, derruba muita gente. Pessoal, essa lei vai vir em questão e vai derrubar muita gente, porque é uma lei complicada, tá bom? E eu tô trazendo ela inteira em questões para te ajudar, e são questões comentadas, então você não pode deixar de adquirir, tá bom? Esse material que eu tô vendendo, ele é 100% PDF, ou seja, você paga e recebe pelo próprio WhatsApp ou pelo e-mail, tá bom? Você paga através do Pix. Pagou, já envio para você. É um investimento top que você vai fazer, mas você vai gabaritar qualquer questão que vier de legislação institucional. Então lá vai ter questões de estatuto, código de ética, né? A Lei Complementar 53 da Organização Básica, é tudo, pessoal, completo. Lei de promoção de praça. Professor, como é que eu faço para adquirir? Na descrição do vídeo tem um link direto para o meu WhatsApp. Você fala, professor, eu quero adquirir. Fez o Pix, Pay, Buff, já era, já te envio na mesma hora. É muito importante. Eu vou trazer uma questão da nossa apostila para vocês verem, tá bom? Então aqui, pessoal, ele quer a alternativa correta. Então vamos fazer, né, pessoal? Vamos de boa, vamos na tranquilidade, né? Vamos lá. Os órgãos de direção, lembra dos órgãos de direção. Lembra que os órgãos de direção, eles têm uma divisãozinha. Tem o órgão de direção geral, intermediária e setorial. Vocês lembram disso, né? Beleza.
Então, ó, os órgãos de direção são as unidades operacionais de polícia ostensiva consideradas atividade fim. Não, pessoal. Aqui são os órgãos de quê? De execução, tá bom? Não é de direção. Seria de execução. Beleza? Tá errado aqui. Vamos para a próxima. A criação, a denominação, a localização, a circunscrição, a transformação e a extinção e a estrutura de órgãos de direção e execução da Polícia Militar são de competência do governador do estado, mediante decreto e por proposta do comandante-geral. Isso aqui eu vou deixar em aberto. Eu já trouxe essa questão justamente para trabalhar isso aqui com vocês, tá bom? Essa B eu vou deixar em aberto. O alto comando da Polícia Militar é um órgão singular. Pessoal, o alto comando da Polícia Militar não é órgão singular, tá bom, pessoal? Ele é um órgão colegiado, tá bom? O que seria um órgão colegiado, pessoal? Um órgão colegiado é porque nós temos vários membros ali, tá bom? Ele tem atribuições deliberativas e consultivas. Então, por exemplo, quando a gente for estudar o alto comando, que é um órgão de direção geral, nós temos o presidente dele, que vai ser o comandante geral. Nós temos os membros natos, que é o chefe do Estado-Maior, o corregedor-geral. Nós temos os membros efetivos, que são 10 coronéis, tá bom? Que serão membros efetivos. Tudo isso nós vamos estudar. Então fiquem tranquilos, tá bom? Se vocês curtirem, comentarem e compartilhar, eu vou trazer a continuação da aula. Eu vou passar a teoria completa para vocês. Só depende de vocês. Se vocês me ajudar, eu ajudo vocês, tá bom? Então não é órgão singular, tá bom? É um órgão colegiado. Tá errado aqui. A Academia de Polícia Militar é vinculada ao Departamento Geral de Educação e Cultura, responsável apenas pela realização de cursos de formação. Pessoal, não é apenas, viu? Tem outras atribuições, ó. Sem competência para o desenvolvimento de altos estudos e pesquisas científicas de segurança. É erradíssimo, viu, pessoal? Pelo contrário, ele vai fazer também altos estudos e pesquisas científicas de segurança. Nunca vi isso, professor, mas nós vamos estudar, tá bom? Em que pese não tenha exclusividade, o oficial da Polícia Militar do Pará pode investigar infrações penais militares. É errado, né, pessoal? Errado. Se eu tenho infração penal militar, pessoal, quem é que vai julgar? A própria Polícia Militar, né? Então, ó, o oficial, ele é autoridade justamente para investigar com exclusividade as infrações penais militares, tá bom? Tá errado aqui. Logo, pessoal, nosso gabarito é a letra B, tá bom? Justamente a letra B, que é um estudo que faz parte da estruturação que nós estávamos estudando. Vou até apagar aqui que eu trouxe o artigo para vocês, ó. Onde é que está o gabarito, professor? Ó, vamos lá. Deixa eu ver se eu trouxe aqui o gabarito para vocês. Ó, aqui, pessoal, artigo 55, ó. Ó, compete ao governador do estado, mediante decreto e por proposta do comandante-geral da Polícia Militar, a criação, denominação, localização, circunscrição, transformação, extinção e estruturação dos órgãos de direção e execução nos limites dessa lei complementar, tá bom? Então, quando eu falo de criação, transformação, extinção, estruturação dos órgãos de quê? De direção e de execução, a competência é justamente de quem? Do governador do estado, mediante decreto, só que por proposta de quem? Do comandante-geral da Polícia Militar, claro, nos limites dessa lei complementar. Show? Por isso que o nosso gabarito, letrinha B. Se cair, você não erra. Vamos para a próxima. Essa questão aqui é da nova apostila do professor, a apostila de questões de legislação institucional, ó. Tem todas as questões necessárias aqui. Eu botei o principal para vocês, pessoal. Confia que vocês vão detonar, tá bom? Sobre a organização básica da Polícia Militar do Pará, assinala a alternativa correta. Ela quer a alternativa correta. Vamos lá, questão da nossa nova apostila. Tá bom? A apostila do professor tá toda comentada, 100% comentada. Se você quer detonar, faça esse investimento. É somente R$25, ó. 100% PDF, já recebe na mesma hora para você imprimir, resolver pelo celular, pelo tablet, tá bom? R$25 somente, beleza? Então, adquira esse material que está completo para você, só ir na descrição do vídeo, chama o professor e arrocha o nó que tu vai detonar. Vamos lá. Ó, a PM Pará é estruturada em órgãos de direção,
de apoio e de execução. E órgãos vinculados, pessoal, existem esses órgãos vinculados? Não existe, tá bom? Não existe, é errado. Nós temos órgãos de direção, que se divide em órgãos de direção geral, órgão de direção intermediário e órgão de direção setorial. Nós temos os órgãos de apoio, que é a atividade meio, e órgão de execução, que é a atividade fim. Simples assim. Em outras polícias tem os órgãos vinculados, na PM Pará não tem, tá bom? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima questão. Os órgãos de direção subdividem-se em órgão de direção geral, confere, órgão de direção intermediária, confere, e órgão de direção setorial. Perfeito, ó. Gabarito, letra B, por enquanto, né? Vamos ler as demais. O Comando Geral da Polícia Militar, constituído pelos órgãos de direção intermediária, realiza o comando, a gestão, planejamento estratégico, a correção, visando a organização e emprego da corporação. Não, pessoal. O Comando Geral da Polícia Militar é constituído pelo órgão de direção geral, não é intermediária, viu, pessoal? É órgão de direção geral. Beleza? Conforme eu ensinei para vocês. Os órgãos de direção geral são os comandos operacionais intermediários. Não, pessoal, aqui são os órgãos de direção intermediários, tá bom? Que são os comandos operacionais intermediários. Já tá errado aqui, beleza? Os órgãos de direção intermediária ou setorial não estão no mesmo nível hierárquico. Errado, pessoal. Eles estão sim no mesmo nível hierárquico, tá bom? Então lembra, pessoal, os órgãos de direção intermediária e o setorial, eles estão no mesmo nível hierárquico, tá bom? Vamos ver aqui, ó. A organização básica da Polícia Militar terá a seguinte estrutura. Então nós sabemos, órgãos de direção, apoio e execução. Os órgãos de direção, pessoal, subdividem-se em órgãos de direção geral, intermediária e setorial. Beleza. O Comando Geral da Polícia Militar, pessoal, ele é constituído pelos órgãos de direção geral. Direção geral é que vai fazer o comando geral, certo? Da Polícia Militar. Ela vai realizar o comando, a gestão, o planejamento e a correção, ó, visando o quê? A organização e o emprego da corporação para o cumprimento de suas missões, acionando por meio de diretrizes e ordens os órgãos de direção intermediária, setorial, apoio de execução, supervisionando, coordenando, controlando e fiscalizando a atuação desses órgãos. Os órgãos de direção intermediário, pessoal, são quem são os comandos operacionais intermediários. E os órgãos de direção setorial são as diretorias e o Corpo Militar de Saúde. E os órgãos de direção intermediário ou setorial, pessoal, eles estão o quê? No mesmo nível hierárquico, tá bom? Eles estão no mesmo nível hierárquico. Só o órgão de direção geral que está acima, tá bom? Já o de direção intermediária e setorial estão no mesmo nível hierárquico. Se destinam-se à realização de atividades e gestão setorizada de polícia ostensiva, de logística, de finanças, de polícia comunitária, direitos humanos, de saúde, dirigindo e controlando por meio de diretrizes e ordens emanados dos órgãos de direção geral, a atuação dos órgãos de apoio e execução subordinados. Beleza, senhores? Então, pessoal, mais uma questãozinha do nosso da nossa apostila, tá bom, pessoal? Você não pode deixar de adquirir essa apostila, que ela vai te ajudar muito aí na sua aprovação, pessoal. É de extrema importância, tá bom? Então, pessoal, olha aqui como é que a gente tem que estudar. A gente viu que nós temos os órgãos de direção geral. Nós temos órgãos de direção geral, intermediária e setorial. O que a prova pode te cobrar, meu aluno? Ela pode te cobrar a composição, tá bom? Então eu vou dar um exemplo. Os órgãos de direção geral, vamos lá. Os órgãos de direção geral, por exemplo, pessoal, integram o comando geral da corporação, que compreende, então ele vai dar estruturação. Então todos esses que eu falar aqui, eles fazem parte dos órgãos de direção geral. Então tá aqui, ó. O comandante geral, ele está dentro aqui dos órgãos de direção geral, o alto comando da Polícia Militar, o Estado-Maior, a Corregedoria Geral, o Departamento Geral de Administração, o Departamento Geral de Operações, o Departamento Geral de Pessoal, o Departamento Geral de Educação e Cultura, Centro de Inteligência, o Gabinete do Comandante Geral, a Ajudância Geral, tudo isso, pessoal, eles estão ali, como se fosse um mapa, eles estão aonde? Na estrutura dos órgãos de direção geral. Aí sabe o que a banca vai fazer, cara? Ela vai falar assim, ó, o Estado-Maior Geral, que faz parte dos órgãos de direção intermediário, faz isso, isso e isso. Opa, errado, pessoal. Por quê? Porque ele não é órgão de direção intermediária, ele é o quê? É órgão de direção geral.
Então ela vai pegar um departamento desse, por exemplo, e vai dizer que é órgão de direção setorial, órgão de direção intermediária. Você não vai cair nessa pegadinha. A CESP vai fazer isso, tá bom? E ela pode perguntar sobre a composição, como funciona cada órgão desse aqui. Então, por exemplo, a questão cobrou, que a gente resolveu sobre o alto comando da Polícia Militar, né? Ó, como vocês podem ver, ela cobrou, ó. Veja aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Ela diz que o alto comando da Polícia Militar é um órgão singular. É um órgão singular? Não, pessoal. É um órgão o quê? Ele é um órgão colegiado. E onde é que a gente vê isso? É aqui, ó. Os órgãos de direção geral. Nós temos o alto comando da Polícia Militar, tá bom? E o alto comando da Polícia Militar, ó, deixa eu ver se eu trouxe para vocês. Eu não trouxe, né? O órgão da Polícia Militar tá aqui, pessoal, ó. Ó, tá aqui, deixa eu ver. Eu não trouxe, tá bom, mas beleza. Mas aqui, pessoal, nós iremos estudar bem direitinho como que funciona o alto comando da Polícia Militar. E lá vocês vão ver que ele é um órgão colegiado, tá bom? Ou seja, nós vamos ter lá o presidente, tá bom? Que vai ser o comandante geral, ele que vai presidir o alto comando. Nós temos os membros natos, nós temos os membros efetivos. Tudo isso nós iremos estudar, tá bom? Outra coisa, ó. O comandante geral, ó. Eu não indico você estudar tudo isso aqui. Quais são os mais importantes? Você tem que entender como que é estruturado o comandante geral, o alto comando, o estado-maior e a corregedoria. São os que eu acho mais importantes, tá bom? Esses aqui, tá bom? Eu estudaria também esse aqui, ó, o gabinete do comando geral. Geralmente são os mais cobrados. Então, por exemplo, ó, o comandante geral, ele tá aqui, ó, órgão de direção geral, tá bom? Como é que é estruturado? Quem é o comandante geral? O comandante geral, pessoal, ele é equiparado a secretário de Estado e ele faz jus às prerrogativas e honras de cargo de secretário de Estado, certo? Quem é que pode ser comandante geral, pessoal? Coronel, tá bom? É coronel. Quem é que nomeia? Ó, sendo nomeado pelo governador do estado, a banca vai cobrar isso. Ó. O governador do estado é que escolhe o comandante geral. Por quê? O governador do estado é que é o chefe supremo, tá bom? Então, quem é que nomeia? O governador do estado, dentre oficiais da ativa da corporação, do último posto do quadro de oficiais da Polícia Militar Combatente. Quem é o oficial do último posto, pessoal? É o coronel. Ó. Lembra da hierarquia? Ó. Nós temos o segundo tenente. Nós temos o primeiro tenente, nós temos aqui o capitão, nós temos o major, nós temos o tenente coronel, nós temos por último o coronel, tá bom, pessoal? Então, ó, segundo tenente, que são a carreira de oficiais, aqui são oficiais, tá bom? Nós temos segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. O oficial do último posto é um coronel. Só ele pode ser comandante geral, tá bom? E do quadro combatente, tá bom? Não pode ser de outro quadro, tem que ser do quadro dos combatentes, tá bom? Não convocado da reserva, ou seja, ele não pode ser aquele coronel que ele estava na reserva e foi convocado de novo para ativa. Não pode, tá bom? Possuidor do curso superior de polícia. Professor, o que é esse curso superior de polícia? É o curso que o oficial faz para ser promovido a coronel. Ele tem que ter o curso superior de polícia, tá bom? Beleza? Nos termos da legislação vigente. Show de bola? Sempre que a escolha não recai no oficial mais antigo da corporação, terá o comandante geral precedência hierárquica e funcional sobre os demais. É tipo assim, pessoal, ó. Vamos supor, quem é que vai nomear o governador do estado? Dentre o que? Os coronéis, tá bom? Ou seja, oficial do último posto do quadro combatente. Então pode acontecer de eu ter um coronel aqui, vamos chamar esse coronel de coronel X e eu tenho um coronel Y, tá bom? Ou seja, é um coronel qualquer, tá bom? Acontece que esse coronel X, ó, ele é coronel desde 2020, certo? Desde 2020 que ele é coronel, já coronel, ele não é tenente coronel, é coronel, pessoal, pelo amor de Deus, não vão confundir tenente coronel com coronel, não. O oficial do último posto é o coronel. E esse coronel aqui, ele é coronel de 2022, ó, tá bom? Note, pessoal, que o coronel X, ele é mais antigo, porque, ó, desde 2020 ele é coronel. E o coronel Y é mais moderno, ó, por quê? Porque ele só foi coronel a partir de 2022. Só que o governador, ele decide nomear esse cara aqui para ser comandante geral, ó. Professor, mas esse aqui é mais antigo, mas ele pode escolher esse mais moderno se ele quiser, se ele achar que tem mais preparo. Em tese, pessoal, quem é mais antigo manda. Então, em tese, o coronel X manda no coronel Y. Porém, o coronel Y agora é comandante geral. Como ele é comandante geral, agora ele vai passar determinações para esse aqui, como se mais antigo fosse, tá bom? Então, ele aqui, ele vai ter a precedência pela função.
Por quê? Porque ele é comandante geral. Por isso que a lei diz, ó, sempre que a escolha não recair no oficial mais antigo da corporação, terá o comandante geral precedência hierárquica e funcional sobre os demais oficiais, tá bom? As competências do comandante geral, eu trouxe só algumas, mas na segunda aula eu vou trazer mais completo. Se vocês curtirem, comentarem e compartilharem nos grupos, compartilhar para os colegas que vão fazer, eu vou trazer a continuação, vou trazer uma aula toda estruturada, bem mais completa, com vários mapas mentais, tá bom? Então, ó, competência do comandante geral, ó, o comando, a gestão, o emprego e a supervisão, a coordenação geral das atividades da corporação, assessorado pelos órgãos de direção e de execução. A presidência, eu falei para vocês, ó, que é um órgão colegiado, ele vai justamente assumir a presidência do alto comando da Polícia Militar, tá bom? Que está aqui na estrutura dos órgãos de direção geral, tá bom? E da Comissão de Promoção de Oficiais e do Conselho de Mérito Policial Militar. Ele vai também, ó, encaminhar ao órgão competente o projeto de orçamento anual referente à Polícia Militar e participar no que couber da elaboração do plano plurianual. Celebrar convênios, contratos de interesse da Polícia Militar com entidade de direito público ou privado. Então veja que eu trouxe algumas competências, são muito mais competências, viu pessoal? Aqui não é nem o começo. Como que eu vou aprender tudo isso, professor? Como que eu vou acertar? Cara, questões, tem que fazer muitas questões. Eu botei todas as competências do comandante geral em questões, bem dizer, tá bom? Eu botei várias questões sobre competência. Então você vai resolvendo, uma hora vai ficar na tua cabeça. Se cair uma questão sobre isso, muita gente vai errar. Cara, muita gente vai errar. Não é brincadeira, é uma lei extremamente complexa. Mas você que é meu aluno, você que adquiriu, ó, um investimentozinho de R$25 que você vai fazer, você vai ter tudo isso em questões comentadas para você detonar. E por uma questão você passa de 1000 pessoas bem rapidinho, tá bom? Então é um investimento para a sua carreira, para o seu futuro, tá bom, pessoal? É um material muito completo para vocês, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, pessoal, por enquanto nós vamos ficar por aqui, tá bom, pessoal? Por enquanto. Se vocês quiserem continuação, tá bom? É só pedir que o professor traz. Comenta e compartilha aí. A nossa apostila, pessoal, ó. A apostila de questões. Toda a parte de quê? De legislação institucional, tá bom? Legislação institucional. Ou seja, nós temos a lei de organização, nós vamos ter o estatuto, código de ética, tudo completo, somente por R$25. Material 100% PDF. Todas essas leis institucionais em questões. Professor, quero adquirir agora. Quero receber no meu WhatsApp ou no meu e-mail. Vai na descrição do vídeo, tem aí, ó. Adquirir a apostila. Clica em cima, fala lá. Professor, quero adquirir a apostila. Fez o Pix, já te envio na mesma hora o material completo. Então não deixe de adquirir, tá bom? O material tá completo. Toda essa lei que você tá vendo vai ter em questões. Beleza? Então vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tamo junto.